Todo mundo adora voar. Quer dizer, talvez a maioria das pessoas apenas tolere. Esperar em filas por horas antes de voar pelo céu num grande tubo de metal é meio assustador. Ainda assim, aviões são seguros, não é? Supõe-se que voar seja mais seguro do que dirigir, certo? Bem, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a dar uma olhada em alguns aspectos do design de aviões e viagens aéreas que as companhias aéreas não querem que você saiba. Tubo de germes. As companhias aéreas gostam de dizer que os seus aviões são veículos imaculados, elegantes e higiênicos. Na verdade, eles são tão limpos quanto o chão de um cinema. A cada segundo que um avião não está no ar, ele não está gerando dinheiro. Como tal, as companhias aéreas realmente querem minimizar o tempo de solo dos seus aviões e aumentar o número de voos. A Ryanair pode realizar voos de curta distância em apenas 25 minutos e a Southwest em apenas 35, o que é muito rápido. Mas não tem muito tempo para limpar o avião, muitas vezes deixando a equipe com apenas 15 minutos de tempo de limpeza antes do embarque dos passageiros. De acordo com a comissária de bordo Sarah Kegel, na classe econômica, cobertores recém-lavados são fornecidos apenas no primeiro voo do dia. Depois disso, eles são simplesmente dobrados e reutilizados, não importa como foram usados antes. Pior ainda, aquelas bandejas de refeição podem ser limpas apenas uma vez por dia, geralmente quando o avião permanece no chão durante a noite. Pensa duas vezes antes de colocar o seu lanche direto na bandeja, pois já teve gente que foi pega trocando fralda de bebê nelas. Uma comissária de bordo disse ao The Guardian que teve que usar cobertores de passageiros para limpar manchas, já que não tinham tempo suficiente ou suprimentos para limpar de maneira adequada, e até mesmo que já os usou em fezes humanas. Ainda em 2023, a Air Canada foi criticada por obrigar os passageiros a sentar em assentos ainda cobertos de vômito do voo anterior. Então, as comissárias de bordo colocaram pó de café no bolso do assento e borrifaram perfume para disfarçar o cheiro. Se as superfícies não podem ser confiáveis, pelo menos você pode ligar o ventilador e aproveitar a brisa agradável e fresca. Bom, é o que você esperaria, a menos que você queira sujeira soprada diretamente no seu rosto. Em 2015, o site de dados de voo Travel Math descobriu que esses ventiladores tinham uma maior concentração de bactérias do que as fivelas dos cintos de segurança de um avião, as fechaduras dos banheiros do aeroporto e até mesmo o botão de descarga do banheiro do avião. Então, se você quiser se refrescar num avião, a sua melhor aposta é só se manter hidratado. Só que infelizmente até a água tá suja. Em 2003, a EPA estudou a água da torneira de mais de 300 aviões e descobriu que 15% continham a bactéria coliforme, que é tipicamente encontrada nas fezes. Aliás, essa mesma água é frequentemente usada para fazer o chá e o café a bordo. Embora seja nojento, também não é surpreendente, já que os tanques de água dos aviões são limpos irregularmente. Então, se você quiser ficar limpo em um avião, é só lembrar disso. Não beba água, não toque em nada e não respire. Muito simples. Os melhores piores assentos. Pensa rápido, quais são os piores assentos do avião? Aposto que você disse os do meio, e eu não posso te culpar, ninguém quer ficar preso entre dois estranhos. Você também pode ter dito os assentos do fundo do avião, já que não é agradável sentar bem do lado do banheiro, e na minha experiência esses assentos parecem mais turbulentos. Então, um assento do meio no fundo de um avião lotado, nossa, isso é um inferno, mas se você se encontrar preso a esse assento, não troque. Em 2007, a Popular Mechanics conduziu uma análise dos dados do National Transportation Safety Board sobre acidentes aéreos que resultaram em pelo menos uma fatalidade e um sobrevivente. Lembre-se de que, embora suas chances de estar em um acidente de avião sejam baixas, cerca de 1 em 1,2 milhão, suas chances de perecer em um acidente de avião são ainda menores, de 1 em 11 milhões. Enfim, a Popular Mechanics analisou todos os acidentes aéreos fatais nos Estados Unidos entre 1971 e 2007, e o que eles descobriram foi chocante. Parece que quando se trata de sobrevivência, nem todos os assentos são criados da mesma forma. Eles descobriram que aqueles na frente do avião tinham apenas 49% de chance de sobrevivência, enquanto aqueles no meio tinham 56% de chance de sobrevivência e aqueles do fundo tinham uma chance muito maior, de 69% de sobrevivência. Interessante. E qual é o assento mais seguro de todos? Bom, esses eram os assentos do meio no fundo do avião, com uma taxa de sobrevivência de 72%. Isso mesmo, os assentos que achamos que são os piores são na verdade os mais seguros. Vai entender. Tensão no ar.
É fácil ver as pessoas que trabalham em certas profissões como super-humanos inabaláveis, médicos, bombeiros, youtubers e, entre eles, os nobres pilotos. Eles pilotam equipamentos multimilionários e são responsáveis pela segurança de centenas de pessoas. Certamente, apenas as pessoas mais calmas, maduras e capazes se tornam pilotos, certo? Não. Como em todas as profissões, às vezes pilotos e copilotos não se dão bem. É por isso que as companhias aéreas têm um sistema secreto que tentam não deixar os passageiros saberem. O sistema No Pair. Cada capitão, primeiro e segundo oficial tem uma lista de nomes que se conectam ao sistema de agendamento da sua companhia. Eles podem então adicionar os nomes de qualquer pessoa com quem não se dão bem à sua lista pessoal, diminuindo as chances de voarem juntos. Faz sentido. Eu não ia gostar de ficar preso num pequeno cômodo com o meu estagiário número 442. Já falei para não esquentar peixe no micro-ondas 442. Tô te avisando. Mas essa lista não é perfeita. Em 2022, em um voo da Air France de Genebra para Paris, 2 pilotos tiveram uma séria discussão logo após a decolagem. Enquanto os 2 homens deveriam estar pilotando o avião, eles estavam agarrando os colarinhos um do outro, com um deles supostamente acertando o outro cara. A comoção chamou a atenção de um membro da tripulação de cabine, que passou o resto do voo na cabine tendo que monitorá-los. Já pensou se os passageiros tivessem listas de pilotos com quem eles não querem voar? Bagagem emocional. Se você é como eu, jamais sai de casa sem os itens essenciais. Eu sempre me certifico de levar minha placa do YouTube para onde quer que eu viaje. E eu tenho certeza de que as pessoas que trabalham manipulando as bagagens dos outros levam seus empregos a sério e manuseiam a bagagem com o máximo de cuidado. Não, meu amigo, a minha placa do YouTube! E antes que você fique muito esperançoso, essa abordagem violenta para o manuseio de bagagem não é um caso isolado. A internet tá cheia de vídeos assim. Além de ser a norma, jogar as malas dessa maneira pode ser a única forma desses caras fazerem seu trabalho. O comum Boeing 747-400 pode acomodar 416 passageiros em uma configuração de 3 classes. Vamos supor que apenas metade desses passageiros despache alguma bagagem e que eles despachem apenas uma bagagem em cada. Isso dá 208 malas que precisam ser carregadas. Agora, digamos que esses manipuladores de bagagem possam receber uma mala, movê-la suavemente e empilhá-la de maneira cuidadosa em apenas 20 segundos. Isso significaria que 2 manipuladores de bagagem levariam 34 minutos para carregar ou descarregar um avião. Lembre-se que algumas companhias aéreas afirmam ter tempos de retorno de 30 minutos, e você vai ver porque o manuseio cuidadoso de bagagem simplesmente não é prático. Se você não pode proteger o exterior da sua mala, certamente pode proteger a parte de dentro, certo? Usar um cadeado grande e bonito nos zíperes geralmente resolve o problema. Não tem o que possa abrir isso, né? Nada, exceto uma caneta esferográfica. Isso mesmo, atravessar a maioria dos zíperes é tão simples quanto espetá-los com uma caneta e deslizá-la ao longo da costura. Uma vez que a mala foi pilhada, os zíperes podem simplesmente ser arrastados para fechar de novo. De acordo com o LA Times, menos de 500 dos 150 mil funcionários da TSA foram presos por furto entre 2001 e 2011, ou seja, apenas 0,3%. No entanto, esses foram apenas os funcionários que foram pegos. Mesmo seguindo essas probabilidades, você tem muito mais chances de ter as suas malas manuseadas por um ladrão da TSA do que de sofrer um acidente de avião. Um funcionário condenado da TSA afirmou que havia uma cultura de indiferença em seu aeroporto e que ele furtou mais de 800 mil dólares em bens de passageiros em um período de 4 anos. Eita, eu achando que YouTube quer um dinheiro fácil. Ossos do ofício. Embora você possa pensar que os pilotos são as pessoas mais essenciais no avião, acho que as comissárias de bordo merecem mais elogios. Elas nos trazem comida, nos mostram os nossos assentos, são responsáveis pela nossa segurança e pedem pro cara sentado na nossa frente para levantar o encosto do assento quando a gente não tem coragem para isso. Considerando que elas têm papéis tão importantes, as companhias aéreas devem cuidar bem delas, né? Não. Surpreendentemente, por todo o tempo que passam preparando o avião e ajudando
acordando todos a bordo, as comissárias só são realmente pagas quando a porta do avião fecha, marcando o início do seu turno oficial. Apesar disso, espera-se que as comissárias de bordo cheguem cedo, recebam os passageiros, verifiquem documentos, guardem malas, expliquem o procedimento de pouso de emergência, garantam que o avião esteja abastecido com comida e bebida, se despeçam dos passageiros e várias outras responsabilidades. Tudo isso trabalho não remunerado. Não é incomum que as comissárias de bordo acabem trabalhando de 4 a 6 horas não remuneradas todos os dias. Ainda assim, as comissárias de bordo têm as suas próprias camas secretas e área de descanso em voos de longa distância. Mas onde? Os aviões já são tão apertados, onde é que eles poderiam estar escondendo um quarto inteiro? Bom, eles geralmente estão acima do armazenamento de bagagem de mão. Então, enquanto você está tirando uma soneca no seu assento, elas estão tirando uma soneca nas cavidades acima de você, o que é incrivelmente perturbador. Elas também precisam dessas sonecas, já que algumas comissárias de bordo afirmam que são instruídas a evitar ficar curvadas enquanto usam seu uniforme. Imagina trabalhar em um voo de 10 horas, dormir numa cama dobrável e nem poder descansar os ombros. Bom, elas podem não estar muito confortáveis, mas são muito estilosas, né? Aqueles uniformes são bem elegantes, mas esse visual tem um preço alto. Em 2020, mais de 500 comissárias de bordo da Delta entraram com uma ação contra a fabricante de roupas Lands' End, que forneceu seus novos uniformes roxos. A ação judicial alegou que os uniformes eram feitos de materiais baratos, que causavam problemas respiratórios, urticária e queda de cabelo. E eles também tingiram os lençóis das comissárias de bordo de roxo. Só usaram material top. Enquanto eu publico esse vídeo, esse caso ainda tá pendente. Mas em novembro de 2023, um júri decidiu a favor de um grupo diferente de comissárias de bordo da American Airlines, alegando que os seus uniformes estavam causando erupções cutâneas, dores de cabeça e problemas respiratórios. Quem diria que a parte mais perigosa de voar poderia ser se vestir pela manhã? Problemas com pássaros. Não é segredo que, apesar do quanto a gente pode ficar nervoso, o transporte aéreo é um dos meios mais seguros conhecidos pelo homem. Porém, não é para os pássaros. O termo oficial usado pelas companhias aéreas quando um pássaro atinge um avião é bird strike, ou colisão com ave. Provavelmente porque soa melhor do que evisceração de pássaro. As colisões com aves acontecem com muito mais frequência do que as companhias aéreas gostariam que a gente acreditasse. E você pode até mesmo ter estado em um avião que triturou um pássaro. De acordo com o banco de dados de ataques de vida selvagem da FAA, houve 493 danos a pássaros relatados apenas nos aeroportos de Nova York entre 2021 e 2022. E esses são apenas os incidentes relatados. Por mais terrível que isso seja, também nem sempre é fácil para os aviões. Dá uma olhada no nariz desse avião da Turkish Airlines. Bem louco, né? Parece ter sido atingido por um meteorito. Na verdade, o avião foi atingido por um pássaro que voava abaixo. Embora tenha pousado com segurança, o avião, né, não o pássaro, ele vai precisar de uma cirurgia no nariz. Em 2023, um voo da American Airlines sofreu uma colisão com aves desagradável, que causou um incêndio no motor e forçou o avião a pousar prematuramente. Embora ninguém tenha se ferido, o departamento de bombeiros foi chamado e teve que lidar com uma situação muito pegajosa. Ô meu amigo, não tira foto disso não. Ainda assim, poderia ter sido muito pior. Em 1960, um bando de estorninhos derrubou um avião que tinha decolado há menos de um minuto. Tragicamente, o avião caiu no porto de Boston e matou 62 pessoas. E sabe o pior de tudo? Há muito pouco que as companhias aéreas possam realmente fazer a respeito. E as colisões com aves custam cerca de 1,3 bilhões por ano. Mas uma solução recente que está se mostrando promissora são os olhos arregalados. Pesquisadores franceses descobriram que o que eles chamam de olhos iminentes perto das pistas podem ser eficazes para assustar certos pássaros, tipo um espantalho de desenho. E dá para entender, né? Esses olhos parece que estão julgando você. Órgãos viajantes. Você já pegou a mala errada na esteira de bagagem? Dá muita vergonha, né? Bom, agradeça por não ter levado acidentalmente o pâncreas de alguém. E é mais provável do que você pensa, já que órgãos humanos são frequentemente transportados em voos comerciais. Isso mesmo, a sua cueca e meias podem estar a poucos centímetros de um rim humano. E não para por aí. Restos humanos também são frequentemente transportados a bordo de voos comerciais, bem como órgãos frescos. Embora seja muito louco se dar conta disso, é algo realmente essencial. Quando
alguém do outro lado do país precisa de um novo coração rapidamente. O que você acha que eles vão fazer? Chamar um jatinho particular? Um único voo em um desses pode custar milhares de dólares. Um avião comercial não é só a maneira mais rápida e econômica de entregar partes do corpo, mas também a mais segura. Lembre-se de que você tem muito mais chances de se envolver em um acidente de trânsito do que um acidente aéreo. Órgãos humanos são valiosos. Um coração agora vale pouco menos de $1 milhão, enquanto um fígado vale mais de $520 mil, com o rim e o pâncreas custando $260 mil e $275 mil respectivamente. Essa carga preciosa e mole é muito mais segura no ar do que na estrada, só que as companhias aéreas não querem dar passagens para a equipe médica treinada para manusear os órgãos. E isso significa que geralmente cabe aos manipuladores de bagagem comuns. Pelo amor de Deus, rapaz, meus órgãos! Se você já perdeu a sua bagagem ou acabou com a mala errada, bom, eu detesto dizer, mas isso acontece com órgãos também. Em 2018, um coração humano foi acidentalmente deixado a bordo de um voo da Southwest Airlines, e um estudo descobriu que entre 2014 e 2019, 170 órgãos ficaram inutilizáveis devido a problemas de transporte, com outros 370 quase acidentes. Os órgãos costumavam ser armazenados na cabine, mas desde os eventos de 11 de setembro, passaram a ser levados no porão de carga junto com todas as outras bagagens. Imagina o que você pode acabar levando para casa. Banheiros turbulentos. O que você faz quando fica nervoso no avião? Conversa com um amigo? Segura a mão da pessoa amada? Bom, eu não tenho nada disso, então eu tenho que ir pro banheiro. Eu me sinto seguro em espaços pequenos, não me julga. Mas infelizmente os banheiros de avião não são realmente seguros. Para começar, você sabia que a fechadura de um banheiro de avião não faz nada? Bom, ela tranca a porta, mas não impede que estranhos entrem. Olha só. Um sistema antitrava secreto. Tá, mas qual o problema? Se você parar pra pensar, uma porta de avião que não pode ser aberta é bem perigosa. Alguém poderia desmaiar lá dentro e precisar de atendimento médico. Ou uma criança poderia se trancar acidentalmente. Tá, mas por favor, use essa informação com responsabilidade. Não vai usar pra ficar bisbilhotando os outros no banheiro. Então, os banheiros de avião podem não ser super seguros, mas pelo menos você pode contar com alguns deles quando precisar, né? Não é bem assim. O Boeing 737-800 é o avião comercial mais comum do mundo. Ele tem 138 lugares e 3 banheiros. Isso simplesmente não parece suficiente. Certamente deve haver diretrizes que regulam esse tipo de coisa, não? Pois é, não tem. De acordo com o porta-voz da Federal Aviation Administration, na verdade, não há requisitos mínimos de banheiro para aviões comerciais. É melhor torcer para que as companhias aéreas não enlouqueçam demais cortando custos. Eu não quero ter que me segurar durante todo um trajeto sobre o Atlântico. Sem fôlego. Quando você está preocupado com a sua bagagem, espaço para os cotovelos e se você pode cair de 10 mil metros do céu, pode ser fácil esquecer alguns dos outros perigos de voar. Pegue a pressão do ar, por exemplo. À medida que você voa cada vez mais alto, a pressão do ar fica cada vez menor. Isso acontece porque a pressão do ar é uma medida de peso do ar acima de você. Quanto mais alto você vai, menos ar e pressão existem, tornando-o mais frio e mais difícil de respirar. Os aviões são projetados para contrabalançar isso, mantendo a pressão da cabine em cerca de 11 ou 12 psi, o que é mais baixo do que os aproximados 14,7 aos quais estamos acostumados, mas ainda assim é totalmente ok. Porém, se algo der errado, temos essas máscaras de oxigênio. Elas caem sempre que o avião experimenta uma queda súbita na pressão da cabine, para que os passageiros possam desfrutar de ar seguro e respirável. Sem elas, quedas na pressão da cabine podem resultar em perda de consciência, dores de cabeça desagradáveis e vários outros problemas de saúde. Por isso elas são cruciais. Tendo isso em mente, você consegue adivinhar quanto ar respirável elas fornecem aos passageiros? Algumas horas? Talvez 1 hora? Não. Então uns 15 minutos? Então essa é a média, mas a FAA exige apenas que elas forneçam 10 minutos. Ainda assim, 10 minutos devem ser suficientes, pois na maioria dos casos é tempo suficiente para o piloto perceber a queda na pressão do ar e descer o avião para aproximadamente 3 mil metros, que tem um PSI seguro de 10,2. Ainda assim, como você já deve saber, se uma
uma empresa pode cortar custos e economizar na segurança, ela muitas vezes vai fazer. John Barnett, um ex-engenheiro de controle de qualidade da Boeing, disse à BBC que 1/4 das máscaras de oxigênio do Boeing 787 Dreamliner simplesmente não funcionava direito, mas que a Boeing as instalou de qualquer maneira. E não é que em 2024 um voo da Alaska Airlines a bordo de um Boeing perdeu uma porta enquanto estava no ar, e vários passageiros alegaram que as suas máscaras de oxigênio simplesmente não funcionavam mesmo. Eles alegam que tiveram que procurar máscaras funcionais pela cabine, o que, eu devo dizer, mostrou uma incrível compostura da parte deles. Se a porta do meu avião saísse voando, provavelmente eu ia ter um ataque cardíaco antes mesmo de a máscara ser acionada, ou de ela não ser acionada se eu estivesse num Boeing. Frágeis janelas. Buracos não são algo que eu diria que pertencem à fuselagem de um avião, e ainda assim há buracos por todo o avião em que viajamos, dos quais a gente nem sabe, tipo esse. Pelo que eu descobri, essas escotilhas foram construídas em modelos mais antigos de aeronaves, como esse SAAB 340, para que a equipe de solo pudesse passar documentos importantes para os pilotos sem embarcar no avião, especialmente útil, já que os aviões comerciais não devem reabrir as portas depois que elas são fechadas, porque isso pode alterar a estimativa de peso do avião. Então não se preocupe com pequenos buracos na cabine. Tá, mas e essas janelas? Elas também são bem seguras. Em vez de vidro, elas são compostas por 3 peças de acrílico. Cada camada atua como uma proteção contra a pequena chance de a camada anterior rachar, e aquele buraquinho no painel do meio evita a condensação. Embora o uso regular provavelmente não vá quebrar uma janela de avião, elas não são projetadas para resistir a danos diretos. Em 17 de abril, um voo da Southwest Airlines sofreu uma falha no motor, e um pequeno fragmento do motor atingiu uma janela, causando uma quebra. O passageiro ao lado da janela foi parcialmente sugado para fora e infelizmente não sobreviveu. Outro incidente assustador envolveu um capitão da British Airways, que foi parcialmente sugado para fora quando uma janela do cockpit mal instalada explodiu. Felizmente ele ficou preso no painel de controle, salvando sua vida. Ele ficou pendurado na frente do avião por 20 minutos, antes que o copiloto conseguisse pousar. Embora o capitão tenha sobrevivido, ele ficou gravemente ferido, sofrendo de congelamento causado pelos ventos de alta altitude. Por mais horríveis que sejam essas histórias, os fabricantes de aviões devem estar melhorando a sua segurança o tempo todo, né? Bom, na verdade não. Em 2022, a Boeing ameaçou simplesmente parar de fabricar sua linha de aviões 737, a menos que recebessem uma isenção de certos requisitos de segurança. Lembra do John Barnett, aquele que denunciou a Boeing? Segundo ele, as máscaras de oxigênio são a ponta do iceberg, e em alguns casos a Boeing teria usado peças subdimensionadas resgatadas de lixeiras em seus aviões. Isso é de tirar o fôlego. E eu nem tô falando daquelas máscaras dessa vez. Voando e chacoalhando. Todo mundo odeia turbulência. Cada solavanco, não importa o quão pequeno seja, ativa no seu cérebro aquele alarme de que você tá prestes a morrer. Bom, eu tenho más notícias pra você. A turbulência tá piorando e não há nada que as companhias aéreas possam fazer a respeito. Existem alguns tipos diferentes de turbulência. A esteira de turbulência é causada quando um avião segue muito perto atrás de outro. A turbulência térmica é causada pela ascensão de ar quente e nuvens altas. O tipo que nos interessa é a turbulência de ar, claro. Essa é a turbulência irregular que ocorre quando não há nuvens no céu. É causada por mudanças súbitas na velocidade e direção do vento, conhecidas como cisalhamento do vento, o que normalmente ocorre em altitudes superiores a 10 mil metros. Esse tipo de turbulência pode ser perigoso, porque ao contrário dos outros tipos, não aparece nos equipamentos de bordo, e isso tem piorado. À medida que as temperaturas globais começam a subir devido às mudanças climáticas, o ar mais quente causado pelas emissões de CO2 está aumentando a frequência do cisalhamento do vento. Um estudo descobriu que o cisalhamento do vento aumentou 15% entre 1979 e 2019 e poderia potencialmente triplicar nas próximas décadas. Embora ainda não seja provável que essa turbulência cause um acidente, é uma das principais causas de lesões em companhias aéreas, já que as pessoas são arremessadas pela cabine ou atingidas por bagagens. Lesões relacionadas à turbulência e danos estruturais ao avião custam às companhias aéreas entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares por ano, mas também há boas notícias. Isso só vai ser um problema se o seu avião decolar em primeiro lugar. Os aviões têm mais dificuldade de decolar em climas mais quentes. Isso acontece porque o ar quente é bem menos denso e, portanto, gera menos sustentação. À medida que as temperaturas globais aumentam, também podemos esperar mais atrasos. Nossa, que maravilha! Mas o que você prefere? Ficar sentadinho no chão ou sacudindo lá em cima? Você que sabe. Comida de avião.
chegou a hora de responder aquela velha pergunta: qual é a da comida do avião? Bom, aperta o cinto porque responder essa pergunta também vai responder por que viajar de avião é geralmente ruim. Sério, tudo isso se relaciona à comida. Confere esse comercial do Boeing 747-100, que foi lançado em 1969. Pois é, isso era um avião, quase irreconhecível em comparação com os de hoje. Espaçoso, bem decorado e, nossa, olha essa comida. Naquela época, não era incomum que os aviões oferecessem refeições de luxo e até aquele ambiente meio piano bar. Tá, e como é que a gente passou disso pra isso? Bom, em 1938, quando as viagens aéreas estavam começando a se tornar uma indústria importante nos Estados Unidos, o país formou um Conselho de Aeronáutica Civil. Esse conselho era responsável por regular a nova indústria e uma das suas muitas responsabilidades era fixar os preços das passagens. Isso mesmo, as companhias aéreas não podiam cobrar o que elas quisessem. Em vez disso, as passagens eram precificadas de acordo com o número de milhas percorridas ao longo de uma rota. Então, uma passagem de Nova York a Los Angeles sempre ia custar o mesmo valor, não importando a companhia aérea. Como as companhias aéreas não podiam competir com base no preço, elas tinham que competir com a satisfação do cliente. Assim, todas as companhias aéreas tentaram oferecer a melhor comida, os assentos mais espaçosos, a equipe mais calorosa, e é por isso que muitos vovozinhos se referem a essa época como a era de ouro das viagens aéreas. Mas isso chegou ao fim em 1978, com a Lei de Desregulamentação das Linhas Aéreas, que desregulou fortemente o setor. De repente, as companhias aéreas podiam cobrar o que quisessem, e começaram a competir para ver quem conseguia oferecer os preços mais baixos. People Express flies to New York for $59 off-peak, $79 peak. A bargain like this only comes along 10 times a day. Isso inevitavelmente começou uma corrida que fez a qualidade sofrer uma queda violenta. Desculpa usar essas palavras para falar de avião, foi mal. Com preços de passagens mais baixos, as companhias aéreas cortaram custos onde puderam, e a qualidade da comida foi uma das primeiras vítimas. As companhias aéreas não tinham mais o desejo ou dinheiro para fornecer refeições de luxo ou aquele piano bar. Alguns problemas que eu já mencionei surgiram após a Lei de Desregulamentação. Agora, para ser justo, essa lei é responsável por tornar as viagens aéreas nos Estados Unidos mais baratas. Só que desde então, muitas companhias aéreas se fundiram e aumentaram os preços de novo. Ainda assim, se a comida ruim de avião estiver te deprimindo, você sempre pode contrabandear sua própria comida a bordo. Eu, por exemplo, sempre escondo aquele saquinho Ziploc com espaguete na minha mala quando eu vou viajar. Não, meu espaguete! Bom, esses foram alguns fatos sobre companhias aéreas e aviões que me deixaram nervoso para voar de novo. E você, como é que tá se sentindo? Me conta aí nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir.